isso vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Na salva de palmas para o Espírito Santo. Peço que você já vá estendendo as suas mãos aqui diante do João Cláudio, que nessa noite estará ministrando a palavra do Senhor para cada um de nós. E com a sua voz você vai pedindo para que o Espírito Santo venha inundar o coração do João, para que ele seja canal nessa noite do Senhor, seja instrumento do Senhor, que ele seja o profeta do Senhor nessa noite, neste grupo de oração. Nós pedimos, Senhor, nós clamamos a tua graça, nós clamamos a tua bênção sobre a vida do João, que tu possa ungí-lo, que tu possa conduzir, que ele possa ser canal do Senhor, que as cordas vocais do João nessa noite possa ser a sua voz em nosso meio, Senhor. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Podemos nos assentar com a graça de Deus. Uma boa noite a todos e todas. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Meu nome é João Cláudio, participo lá na Diocese de Campo Limpo, dentro do movimento da Renovação Carismática Católica, onde tenho a graça de coordenar o Ministério da Pregação na Diocese. E é muito bom estar aqui mais uma vez. Já estive em outros momentos, retornar é sempre muito bom. E quero também me alegrar aqui pela presença do meu amigo, grande amigo Beto, não é? Que há tantos anos também está na evangelização e hoje, por providência, não é? Conduziu aqui um momento de animação, de louvor, de oração. É uma alegria muito grande. E queridos e queridas, antes da gente poder continuar, eu gostaria de fazer uma pequena oração com você. Amém? Amém. Coloca a mão esquerda no coração, levanta a direita lá em cima. Lá em cima, o mais alto que você puder, isso. Você vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu desejo escutar a tua palavra. Por essa razão, eu autorizo ao pregador, se eu dormir, se eu cochilar, se eu atrapalhar o meu vizinho, eu autorizo ao pregador, força, mais bonito do Brasil. Eu já sabia que o povo não ia falar com força, eu falei força.
Quem aqui acredita na palavra de Deus, levanta a mão. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que fé é acreditar naquilo que não se vê, amém? Então repita comigo: eu autorizo ao Janequine Cover jogar na minha cabeça uma garrafa d'água com toda a força, para que eu esteja ainda hoje com o Senhor no paraíso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém? Queridos e queridas, eu ouvi uma notícia ontem, quando fui pregar num grupo de oração ali na Moca, de um rapaz que nós estávamos conversando, e que me entristeceu sobremaneira, e me fez refletir sobre diversas coisas durante a noite inteira de ontem, e também o dia inteiro de hoje. Eu vinha também partilhando um pouco sobre isso no carro com o Beto. Primeiro dado, o IBGE apontou a diminuição no número de católicos no Brasil. Isso me fez refletir muito. Claro, nós sabemos muito bem, como já foi dada a resposta por alguns bispos e alguns padres nos meios de comunicação de massa, que muitos desses que foram embora, na realidade, eram aqueles e aquelas que não tinham coragem de se assumir como alguém que não tinha religião, como alguém que não tinha fé. Era católico de batismo, claro, todos nós somos católicos de batismo, mas era católico por tradição, e que foram largando a caminhada, foram largando, e que, de fato, se perceberam como alguém que não vivia a fé católica. Um outro dado que me chamou muita atenção, junto com essa estatística do IBGE, é o seguinte: 72% dos jovens acima de 18 anos, até mais ou menos 28 anos, são evangélicos hoje no Brasil. De todos, né? dos jovens. E isso me entristeceu muito. E eu fiquei pensando, por que razão é que nós estamos vivendo num momento tão difícil na nossa igreja? No momento em que apenas aqueles e aquelas que de fato fizeram uma experiência com o Cristo, verdadeiramente, é que estão permanecendo. O que é que está nos faltando, irmãos e irmãs? É justamente sobre isso que eu gostaria de refletir nessa noite, à medida que é um tema extremamente urgente e que nós precisamos fazer algo para que isso seja transformado. Você concorda comigo nisso ou não? Então abra sua Bíblia comigo em Joel, no capítulo 1, a partir do versículo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 1, a partir do versículo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 1, a partir do versículo 2. Está lá no meio da Bíblia, não é? Um pouquinho depois do meio, quer dizer. Sequência é Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Amém? Misericórdia. Vamos lá, deixa eu ajudar aqui a senhora. Vamos lá, aqui ó. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Está por aí. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Mais 2 livrinhos aí. Acharam aí, povo de Deus? Amém? Oi? Joel, capítulo 1, versículo 2.
Amém ou misericórdia? Amém? Acharam aí, queridos? Joel capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos voltar toda a nossa atenção. Ouvi isto, anciãos, escutai, vós, todos os habitantes da terra. Sucedeu acaso tal coisa em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Contai-o a vossos filhos a seus filhos, e seus filhos à geração seguinte. O que o gazã deixou, o gafanhoto devorou. O que o gafanhoto deixou, o Ieleque o devorou. O que o Eleque deixou, o Razil o devorou. Despertai, vós, bêbados, e chorai. Lamentai-vos todos os bebedores de vinho, por causa do mosto, pois ele é arrancado de vossa boca. Porque um povo subiu contra a minha terra, poderoso e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, ele tem mandíbulas de leoa. Ele transformou a minha vinha em um deserto e a minha figueira em pedaços. Descascou-a completamente e a abateu. Seus ramos tornaram-se brancos. Lamenta-te como uma virgem vestida de saco, sobre o esposo de sua juventude. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Pode aplaudir bem forte a palavra, meu irmão. Afinal de contas, do que o texto está falando? O profeta Joel, ele está olhando para uma situação que o povo estava passando, que era justamente a seguinte: uma grande nuvem de gafanhotos tinha destruído as colheitas de Israel. E vale lembrar algo importantíssimo aqui para cada um de nós: a praga dos gafanhotos era uma das piores pragas que um povo poderia sofrer. Inclusive na própria Bíblia, em outras passagens, a praga dos gafanhotos ela aparece, e justamente muitas vezes esta praga é comparada a um exército que destrói tudo aquilo que por onde ele vai passando. Inclusive, os gafanhotos são vistos na Bíblia como leões que destroem, que arrebentam as colheitas. O povo de Israel tinha acabado de ver a sua colheita destruída. E é por essa razão que o texto diz: o que o gazã deixou, o gafanhoto devorou. E aí vai citando muitos nomes em hebraico, que talvez na sua Bíblia estejam traduzidos em português, mas são todos nomes para designar os gafanhotos. Na língua hebraica existem pelo menos 8 nomes para designar a praga dos gafanhotos, porque tamanho era o medo que eles tinham, que os gafanhotos destruíssem toda a sua colheita. Porque é claro, gente, sem a colheita não existe alimento. Sem o alimento não existe, por exemplo, a libação ou a oblação no altar do templo, onde eram oferecidas partes da colheita. Então o povo estava passando por uma crise profunda, a sua colheita estava destruída. Com o que é que eles iriam sobreviver? O que é que eles iam ter para se alimentar? Se tudo estava acabado, então o povo estava no fundo do poço, e Joel está vendo essa situação, e ele chega a descrever algo
muito particular da praga dos gafanhotos, quando nós olhamos, por exemplo, no final do versículo 7, quando diz: os seus ramos tornaram-se brancos. Segundo os grandes estudiosos, quando os gafanhotos vinham, eles botavam os ovos e as larvas nasciam e cobriam de branco a plantação. Ele olhava para essa situação com detalhes. E, gente, qual foi o pensamento que o povo naquela época teve em relação a isso? Quando acontecia uma desgraça, era porque o povo não estava sendo fiel à lei do Senhor. Quando acontecia uma desgraça como essa dos gafanhotos, era porque o povo não estava sendo fiel à vontade de Deus. E essa é mais ou menos a dinâmica que acontece na nossa vida. Não porque é vontade de Deus nos castigar, mas quando nós passamos por algo, uma opção errada, nós temos as consequências. Então o povo que estava distante da vontade de Deus, ele foi colhendo consequências ruins para a sua vida, uma das quais a praga dos gafanhotos. E qual era o grande caminho proposto por Joel para que esta praga fosse banida e eles voltassem a ter suas colheitas? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Eu quero refletir um pouco mais sobre essa destruição das colheitas. Queridos e queridas, nós temos visto a colheita da igreja sendo devorada por diversos gafanhotos, como eu dizia lá no início da nossa reflexão. Nós temos visto os frutos da nossa igreja sendo roubados e devorados por diversos gafanhotos, e muitas vezes isso é consequência de cada um de nós que ainda não assumiu o verdadeiro chamado de Deus para a nossa vida. Às vezes isso é consequência de nós mesmos, que vamos tomando atitudes erradas e afastando diversos irmãos da caminhada. É preciso, meu querido e minha querida, refazer aquilo que o profeta Joel pede para que seja feito, para que as colheitas sejam restabelecidas, porque, segundo as estatísticas, daqui a pouco tempo, o número de católicos será menor do que o número de evangélicos, e o número de ateus no Brasil será de tal forma alto que chegará quase ao número de católicos nesse país. É preciso nós fazermos alguma coisa, e o profeta Joel, ele nos dá o caminho. Se nós queremos as nossas colheitas restabelecidas, nós precisamos tomar a primeira atitude pedida por ele. Qual é? Está lá no capítulo 1, no versículo 13, que diz assim: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, chorai, ministros do altar, vinde, passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foram afastadas da casa do vosso Deus a oblação e a libação. Ordenai um jejum, convocai uma assembleia, reuni os anciãos, todos os habitantes da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai, que dia! Sim, está próximo o dia do Senhor, ele chega como uma devastação vinda de Shaddai. O profeta está chamando o povo a um arrependimento. O profeta está chamando o povo a viver uma espécie de conversão. E a grande pergunta que nós precisamos fazer, queridos e queridas, o que é a conversão? A conversão é, dentro da perspectiva bíblica, duas palavras. A primeira palavra é um verbo grego, que é o verbo epistrefó. Repita comigo, epistrefó.
olha para o teu vizinho com esses dois dentes que você tem na boca, um para do outro, para bigarrafa, e diga epistrefó. Fala para ele aí. Isso. Sabe o que significa epistrefó? Epistrefó significa isso daqui, olha só. Tá vendo? Ó, peraí. Ó, olha aqui, ó. Epistrefó. Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Olha aqui, ó. Epistrefó. Ó, vou fazer outra vez para. Olha lá, ó. Epistrefó. Tá vendo aqui, ó? O que significa epistrefó? Voltar. Esse é o primeiro passo da conversão. É voltar a Deus. E esse passo, eu posso dizer, todos aqui, todos nós já fizemos, de uma forma ou de outra. Por quê? É um passo mais simples. Se eu estava indo para longe da comunidade, da igreja, agora eu estou indo na sua direção. Por exemplo, você está aqui hoje, você já voltou de alguma forma. Esse passo, gente, é o mais fácil de ser dado. Voltamos, acabou. Se eu estava indo para o ralabucho, agora eu estou indo para a igreja. Acabou, é fácil assim, não é? Se eu estava indo para a macumba, já dizia o bom filósofo, se a macumba fosse boa, não se chamaria macumba, não é? Se chamaria boa cumba, não é? Muito ruim essa piada, né, cara? Veja. É ruim, né? Veja. Se você estava indo para lá, agora você está vindo aqui. Esse passo é simples, esse passo é fácil demais da gente dar. Ir à igreja, estamos aqui. Só que há uma segunda palavra para a conversão na língua grega, que é a palavra metanoia. Repita comigo, metanoia. Sabe o que significa metanoia? Metanoia não é aquele rapaz lá do seu bairro, não, viu? Ah, isso eu conheço, João Cláudio. Lá no meu bairro tem muito desses noia. Não, metanoia significa mudança de mentalidade. Joel está propondo uma mudança de mentalidade. Se nós queremos também restaurar as colheitas da nossa igreja, nós precisamos deixar Deus mudar a nossa mentalidade. Porque quantos católicos vivem de um jeito diferente daquele pedido por Jesus por meio da sua igreja? E aí é claro que as pessoas que estão aqui mesmo vão vivendo uma vida assim relaxada na fé, na falta de santidade, vão participando dos eventos religiosos católicos, mas não vão deixando a sua mentalidade mudar. A gente acende uma vela para Deus e uma vela para o diabo. A gente precisa de verdade deixar o Senhor operar em nós uma transformação de mentalidade, passarmos a tomarmos atitudes realmente de cristãos católicos. A gente está vivendo uma mornidão tão grande na nossa igreja, porque a igreja diz assim para mim: olha, eu não posso viver uma vida desregrada na minha sexualidade, no meio, por exemplo, da juventude. Aí está aqui o católico aqui dentro, todo feliz, sambando para Jesus, tudo mais, mas está sambando para o capeta lá fora também. A juventude católica precisa, por exemplo, começar a assumir de verdade o Evangelho, viver uma mudança de mentalidade profunda. Quantos jovens católicos, eu quero me dirigir aos jovens de modo especial, a nossa juventude, vivem segundo a mentalidade da sociedade cada vez mais secularizada e sem Deus. Sobretudo nessa cultura do ficar, por exemplo, é uma das culturas que estão por aí, que é aquele negócio do ficar, sabe aquele negócio do ficar? E eu costumo dizer por esse Brasil afora, onde eu tenho ido pregar, o seguinte: você quer ficar, meu irmão? Pode ficar, vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Quando Jesus voltar, você fica também. A gente precisa deixar Deus mudar a nossa mentalidade, gente. Os adultos na fé, os adultos,
precisam deixar Deus mudar a mentalidade em diversas coisas, gente. Quantos que já são adultos, que lá no seu trabalho vivem roubando? E aí, é claro, vem à igreja, vem na missa, está aqui dentro, vem no grupo de oração, mas não deixou Deus mudar a mentalidade. Gente, é preciso deixar Deus mudar a nossa mentalidade. Uma das coisas, com certeza, que fez com que o número do rebanho fosse embora, é esse laxismo na fé. A gente não assume de verdade, e aí a gente é falso testemunho para os nossos irmãos. É preciso mudarmos. As nossas colheitas estão sendo devoradas, os nossos frutos estão sendo levados, e o que é que nós temos feito? E se você é católico de verdade, se você ama essa igreja, que é a igreja onde subsiste a igreja de Jesus Cristo, você, eu, nós precisamos mudar. E eu estou falando isso não é por orgulho ferido, não é? Nossa, nós somos o maior país católico do mundo, estamos deixando de ser. Eu estou dizendo porque a gente está aqui para assumir um chamado de verdade, gente. A gente está aqui para assumir um chamado de verdade, uma conversão verdadeira. Uma conversão verdadeira que passa por diversas dimensões. Uma delas é do conhecimento de Deus. Você percebeu? Eu vou puxar um pouco a sua orelha agora. Quando eu disse, abre sua Bíblia no profeta Joel. Olha aqui, ó. Desculpa. Ó. A gente nem a Bíblia conhece. Aí vem qualquer pastorzinho que bate na nossa porta e diz assim: escuta, porque lá em Mateus capítulo 2, versículo 23 está escrito, porque lá no capítulo 5, versículo 22 do Evangelho de São João está escrito, porque... E aí a gente cai. E aí, é claro, o rebanho vai indo embora mesmo, porque nós não buscamos o conhecimento de Deus. Gente, eu estava pregando num ginásio lotado, lá no nordeste do país, não vou falar o nome da diocese não, falo o milagre, mas não falo o santo. E eu falava de Espírito Santo, e o povo, aleluia, glória a Deus. Era um congresso de renovação carismática católica de uma diocese, até a Globo baixou o negócio lá, foi grande o negócio. E aí a gente pregando, e o povo, glória a Deus, o Senhor falou para mim, na próxima pregação você exorta o povo. Lá fomos nós. Eu comecei a pregação assim: abra sua Bíblia lá no livro de Sadraque, capítulo 2. Eu não vou nem pedir para você fazer isso aqui. O povo lá começou. Para quem não entendeu a piada, não existe livro de Sadraque na Bíblia. Nós precisamos nos converter no nosso conhecimento sobre as coisas de Deus. Nós precisamos nos converter sobre o nosso conhecimento da palavra de Deus. Quantos de nós católicos somos preguiçosos para ler a Bíblia? Desculpa, gente, desculpa eu estar falando desse jeito, não é só porque eu estou triste por conta disso tudo que eu ouvi ontem, mas é porque é verdade. Porque nós estamos vivendo enganados muitas vezes. Porque qualquer irmão separado, com todo respeito, tem igrejas sérias por aí, mas com todo respeito, qualquer irmão separado te leva em 2, 3 minutos uma fé de 20, de 15, de 50 anos na igreja católica. O que é isso?
É preciso um arrependimento verdadeiro, mudar a mentalidade. Católico que é católico precisa conhecer a sua fé, precisa conhecer a palavra de Deus, precisa mergulhar no conhecimento, precisa mergulhar nas coisas do Senhor, e muitos de nós não fazemos isso, gente. Desculpa dizer, talvez aqui se eu pedisse para levantar a mão, quem é que já estudou, não disse leu, estudou a Bíblia, para valer aqui? Não levanta a mão não. Senão nós vamos passar vergonha. Que já buscou, que já pagou para fazer um curso bíblico, que já pagou para comprar um livro que te explica sobre a Bíblia, que já pagou para ir lá fazer uma aula, para isso, para aquilo. Quantos de nós nos interessamos por isso? Nós não nos interessamos, é preciso mudar. Nós estamos em tempos onde as nossas colheitas estão sendo destruídas. Vamos mudar a mentalidade, gente. Vamos deixar Deus nos transformar, porque já dizia São Jerônimo, patrono das Escrituras: se você conhece as Escrituras, você conhece a Cristo. Se você não conhece as Escrituras, você não conhece a Cristo. Aí é claro, o rebanho vai indo embora, e aí é isso. Gente, é preciso mudar, mudança de mentalidade, conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, conhecimento da tradição da igreja. Conhecimento da tradição da igreja. O que é a tradição da igreja? É aquele conjunto de escritos realizados, feitos já desde o início da caminhada cristã, das comunidades primitivas, dos chamados pais ou padres da igreja. É lá onde está muita coisa daquilo que nós vivemos hoje enquanto católicos. É preciso buscar isso, gente. Existem por aí, na internet, nas livrarias, conteúdos sobre a tradição viva da igreja. Textos belíssimos que, por exemplo, já mostravam como se celebrava a missa nas primeiras comunidades, lá por volta do ano 100, 150, ano 200 depois de Cristo. Textos que mostram que os primeiros cristãos celebravam o batismo tal e qual nós o celebramos hoje, derramando a água sobre a cabeça da pessoa. Quer dizer, coisas que estão aí na nossa raiz, na raiz da nossa fé, na raiz da nossa igreja, que nós não conhecemos, e isso é uma vergonha, porque por falta de conhecimento, o nosso povo tem perecido, e os gafanhotos têm arrebentado com as nossas colheitas. Bíblia, tradição e magistério da igreja. O que é o magistério da igreja? Onde também nós podemos beber, queridos e queridas, da palavra de Deus. O magistério da igreja são os documentos elaborados pela igreja durante esses 21 séculos de sua existência. São documentos escritos pelos papas, pelas comissões que foram sendo realizadas durante a igreja, por algumas reuniões, pelos concílios, que são aquelas reuniões de cardeais, bispos e padres e juntas teológicas para discutir coisas sobre a fé. Se eu pedir para levantar a mão aqui alguém que já leu algum concílio da igreja, vai ficar feio o negócio. Aí a nossa colheita é destruída, porque nós não conhecemos a raiz da nossa fé. Vamos mudar a mentalidade, irmãos. Vamos mudar a mentalidade, irmãs. É hora da gente assumir de verdade. Nós somos católicos e apostólicos romanos, fazemos parte de uma igreja verdadeiramente apostólica, de uma igreja que foi fundada por Cristo Jesus e até hoje vem trazendo o evangelho. É uma vergonha para nós largarmos uma igreja tão linda, a igreja de Jesus Cristo, por qualquer outra igreja que está por aí, mesmo existindo igrejas sérias, eu estou dizendo. Se essa pregação te entristeceu hoje, eu estou feliz, de verdade. O profeta disse para o povo chorar, não foi?
gente tem que chorar mesmo, diante disso tudo que a gente está vivendo, pessoal. O texto continua nos trazendo pistas para mudar essa situação. Lá no capítulo 3 do livro do profeta Joel, ele começa a dizer que no fim dos tempos o Espírito seria derramado sobre todo ser vivo, sobre velhos, sobre jovens, sobre todos membros do povo de Israel, trazendo vida. Uma das coisas que nós precisamos fazer para mudar é vivermos uma experiência profunda com a pessoa do Espírito Santo. É preciso mergulharmos no Espírito Santo, é preciso vivermos este roteiro de Joel, é preciso clamarmos o Espírito de Deus e dizer para Deus: Senhor, derrama sobre mim a tua unção, esclarece a verdade, como o Senhor mesmo nos diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, a verdade esclarece para nós, Senhor, por meio do teu Espírito, derrama sobre nós a tua graça e aviva o nosso coração. Católico de verdade é aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, e é hora da gente viver isso, queridos. Nossa, eu louvo a Deus porque a igreja movida pelo Espírito durante esses séculos todos, esses 2 milênios e 1 século de caminhada. E em 1961, Papa João 23 disse algo fantástico. 1961, ele escreve uma carta convocando o Concílio Vaticano II, dizendo que a igreja precisava abrir as portas e as janelas para que o vento do Espírito Santo tirasse toda a poeira de dentro. Eu louvo a Deus porque a igreja católica é conduzida pelo Espírito Santo durante esses 2 milênios e 1 século de sua existência. Quando, por exemplo, lá no documento de Aparecida, ela novamente vai retomar esta linguagem do Pentecostes, e é uma das conferências que mais fala sobre a ação do Espírito Santo na igreja, convocando os cristãos a se reunirem em oração, a se reunirem para clamar o Espírito. Ora, isso é moção de Deus, é tempo de nós mergulharmos no Espírito Santo novamente, irmãos. É hora de nós nos derramarmos na presença de Deus, para que Ele derrame sobre nós o seu Espírito, para que as nossas colheitas sejam restauradas. Para que as nossas colheitas sejam restauradas. E a grande questão diante disso é: como é que nós vamos viver esse derramar do Espírito? Nós vamos vivê-lo à medida em que nós buscarmos a oração. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas quem de nós, pelo menos meia hora por dia, se coloca só na presença de Deus? Quem de nós? Não levanta a tua mão. Quem de nós tem clamado o Senhor em oração? Quem de nós tem buscado a Deus todos os dias, constantemente, de manhã, de tarde, de noite, a hora que for? Quem de nós tem derramado o nosso coração na presença do Senhor? É preciso levantarmos um povo de oração, é preciso levantarmos um exército em oração, é preciso levantarmos um povo diferenciado, um povo enraizado, e como diz o Papa Bento XVI no livro Jesus de Nazaré, discípulos são formados no forno da oração. E aí, é claro, a gente não busca essa oração
A gente não busca essa presença de Deus, e aí qualquer igrejica, igrejola que já vende uma ideia de que lá tem, a gente vai. Quantos católicos têm debandado para outras igrejas, porque dizem que aqui não tem oração? Claro, não tem oração porque ele não corou, porque ela não corou. É preciso mudar a mentalidade. Vamos buscar o Senhor na oração, povo de Deus. Vamos buscar o Senhor nas nossas orações. É urgente. Eu não sei se você ama a igreja, mas eu amo. Eu amo. E eu não vou ficar quieto, não. Eu amo essa igreja. E eu não vou ficar de braços cruzados, não. Eu amo essa igreja. E vou dar minha vida por ela. Quem vem comigo? Vamos levantar um povo que ama a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas colheitas estão sendo destruídas, gente. Vamos começar a levar a sério a coisa. Vamos começar a levar a sério o nosso chamado. Quantos vão para outras denominações por causa de dinheiro que oferecem lá? Quantos vão para outras denominações por causa de milagres que oferecem lá? Porque, gente, são enganados, não conhecem a palavra de Deus. O critério maior não é o dinheiro que Deus pode te dar, não é o emprego que Deus pode te dar, não é a bênção que Deus pode derramar sobre a sua vida. O critério maior, meu irmão e minha irmã, é a veracidade do evangelho pregado nessas igrejas. E eu tenho certeza plena e absoluta que os nossos 2 milênios e 1 século de existência trazem muito mais verdade do que 10 anos de existência de uma igreja numa porta de garagem, do que isso e do que aquilo que muitas vezes é pregado por aí. Ah, mas lá o pastor faz cura. Eu prefiro ir doente para o céu do que ir curado para o inferno. Ah, mas lá tem... Gente, na macumba tem cura. Se cura fosse o critério da verdade, a gente estava perdido. Porque lá no espiritismo tem cura, lá o Dr. Fritz cura também. A verdade do evangelho, a verdade do evangelho, a verdade da palavra que é o critério da verdade. Esse é o critério da verdade, irmão. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O que diz aqui também o profeta Joel? Jejum. Eu não vou perguntar. Não, eu vou perguntar, mas vou pedir para você não levantar a mão. Quantos de nós jejuamos, tirando Sexta-feira Santa? Que a gente jejua também só para fazer a média, porque depois no sábado de aleluia está todo mundo se empanturrando de comida, e é jejum, mas se empanturra gente, a gente não está levando a sério a coisa. É tempo de pôr a mão na consciência, no coração, olhar para dentro de si e dizer: será que eu sou responsável por isso que está acontecendo na igreja? Se isso te entristecer, eu estou feliz. Estou muito feliz, porque isso tem que mexer com a gente. Só quem ama que entende o que eu estou dizendo aqui. Só quem ama e é de verdade cristão católico que está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Eu quero te convocar a fazer a diferença, irmão. A gente precisa começar a fazer a diferença. A gente precisa começar a retomar, a partir de nós. É muito fácil apontar o dedo para um padre, para um fulano, para um pregador, para um ministério de música, ou para um ciclano, para o beltrano, e não fazer nada. É muito fácil. Eu quero fazer como Santa Catarina de Sena.
Eu quero fazer como São Francisco de Assis. Eu quero fazer como São Francisco Xavier. Eu quero fazer como São João Bosco, que morreu de cansaço para poder evangelizar. Eu quero fazer como Madre Teresa de Calcutá. Eu quero fazer como Irmã Dorothy Stang, que morreu aqui no Brasil, em nome da liberdade de muitos que vivem sob o jugo da escravidão e da semi-escravidão nos grandes latifúndios no Brasil, lá no norte. Eu quero fazer como Dom Ascona, que pregou nessa semana lá no Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica, um bispo que denuncia todas as injustiças sociais lá do Pará e está sendo perseguido de morte. Eu quero fazer a diferença. Você deseja isso? Fecha teus olhos em nome de Jesus. Vamos ver como estão as nossas colheitas. E quem são os verdadeiros profetas que vão assumir essa batalha? Quem são os verdadeiros profetas que vão dizer para si mesmo: Senhor, eu estou na tua presença e quero fazer o diferente. Muito mais do que qualquer emoção, o que nós queremos fazer agora diante de Deus é oração. E oração demanda palavras e ações. Quais são as ações que você precisa tomar? E eu estou dizendo você para mim também. Conheces a palavra de Deus? Tu conheces a tradição da tua igreja? Tu conheces o magistério da tua igreja? Suas atitudes condizem com o desejo de Jesus Cristo, de uma conversão verdadeira e de uma mudança de mentalidade, lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, nos teus estudos, no teu bairro. O seu tempo na presença de Deus condiz com aquilo que você diz que vive? As tuas atitudes para com a obra de Deus continuam sendo as mesmas? De cruzar os braços, de não dar mais do seu tempo para Deus num serviço? Por que é que as nossas colheitas estão assim, gente? Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Vai pedindo o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida e sobre a nossa igreja. Nós queremos assumir, Senhor, verdadeiramente uma postura de cristãos. Nós queremos fazer a diferença neste mundo, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre minha vida agora. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vai clamando isso, vai fazendo tua oração. Nessa oração vai deixando essa ação do Espírito te chacoalhar aí dentro.
Vem, Espírito Santo de Deus. Muda a minha vida. Diz para o Espírito Santo: Senhor, muda de verdade minha vida, Senhor. Ah, Deus, eu quero ser sinal da Tua presença. Senhor, eu quero ser sinal da Tua presença nesse mundo. Senhor, eu quero ser de verdade Teu discípulo, Teu missionário. Derrama sobre mim, Senhor, o Teu Espírito Santo. Eu guardarei Tua palavra em meu coração. Em meu coração. Se você conhece, vai cantando de olhos Na fechados. tribulação, Neste clima de oração, invocarei Teu santo nome. Tua destra me sustenta, da aliança não me esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, Senhor. Leva-me às águas profundas, as águas mais profundas. Aviva-me de novo, Vamos avivar, Senhor. Senhor. Possamos ser suas testemunhas. Leva-me às águas profundas, Que possamos viver a sua vontade, fala Senhor. ao meu coração. Leva-me às águas Vai ficando de pé. profundas. Vai ficando de pé, meu irmão. Aviva-me de novo, Vai erguendo teus braços. Senhor. As nossas colheitas foram destruídas. Leva-me às águas profundas. Senhor, nós queremos diferença. Fala ao meu Realiza, Senhor, no nosso coração o coração. reavivamento do Teu Espírito. Eu Vem, Senhor. cantarei Tua palavra. Entra em oração, meu irmão, entra em oração, minha irmã. É hora de mergulhar em Deus agora. Em meu coração. Na tribulação, Vem, Senhor. invocarei Teu santo nome. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, com Teu Espírito. A Tua destra me sustenta, da aliança não me esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Não vacilarei, Senhor, não vacilarei. Leva-me às águas profundas. Leva-me às águas profundas. Canta isso pra sua alma. Aviva-me de novo, Deixa o Espírito Santo Senhor. voltar ao teu coração. Qualidade, meu irmão. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Deixa o Espírito Santo mexer com você. É preciso um avivamento na nossa vida. Leva-me às águas profundas. Leva-me, Senhor. Aviva-me de novo, Viva-me de Senhor. novo, Senhor. Leva-me. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. E põe a mão na pessoa que está ao
seu lado aí. Vai orando. Leva-me às águas profundas. Vamos orar uns pelos outros. Aviva-me de novo. Vamos orar uns pelos Senhor. outros. Leva-me. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu Fala ao coração. meu coração, Senhor. E vai orando, vai soltando a sua voz. Vai orando. Leva-nos, Senhor, às águas profundas. Vai nos conduzindo, Senhor. Cantaria labaria, 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 labaria. Labaria, 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 labaria. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Leva-me. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo. Vai se comprometendo. Senhor. Vai se comprometendo. Vai se comprometendo. Leva-me às águas profundas. Nessa canção se comprometa. Fala ao meu coração. Se comprometa com o Evangelho. Se comprometa com a Igreja de Deus. E canta, leva-me. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo. Aviva-me. Senhor. Leva-me. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração. Vai orando agora você, erguendo os seus braços. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo. Aviva, Senhor, esse teu povo nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Leva-me às águas profundas. Leva-me, leva-me. Ao meu coração. Leva-me às águas profundas. Leva-me, Senhor. Leva-me às águas profundas. Aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração. Vai dizendo obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Obrigado, Senhor Senhor. Jesus. Obrigado. E diz assim: eu me comprometo, Senhor. Eu me comprometo, Senhor. Me comprometo a levar a tua igreja, A levar a tua igreja. a levar a igreja católica, levar a apostólica, igreja apostólica, romana, Senhor, romana, Senhor, até os confins do mundo, Senhor. até os confins do mundo. Eu prometo, Senhor. Eu prometo. Ou melhor, eu me comprometo, eu Senhor, me comprometo como cristão, como cristão, como católico, ser tua testemunha, Senhor. ser tua testemunha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Amém. Senhor. Palmas para o Senhor.